Olá, boa noite. Nesse vídeo eu vou explicar sobre algarismos significativos. Bom, eu já tinha feito um vídeo sobre esse tema, mas eu expliquei algumas coisas erradas, expliquei de forma equivocada e eu vim me retratar com esse vídeo. Aqui. Algarismos significativos são todos os demais números, com exceção aos localizados à esquerda, e eles serão interpretados pelo leitor como resultado de medidas. Aqui, regras para simplificar o uso dos algarismos significativos. Esse foi o meu problema no último vídeo. Eu confundi essa regra com regras de aproximação, mas eu vou me retratar e tá tudo bem. Vamos lá. Regra do instrumento digital, onde eu só tenho que escrever todos os algarismos significativos que aparecem na tela do instrumento. Por exemplo, eu vou pesar um balão volumétrico e o peso dele é x, 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 x. Basta eu escrever todos esses x no meu caderno. Acabou. A regra do instrumento graduado. Eu coloquei ali como medir como se fosse uma régua. Isso seria avaliar os milímetros que foram me dados, medindo tal líquido em uma pipeta graduada, ou avaliando a temperatura da água, avaliando a temperatura de um ácido, e por aí vai. Os instrumentos gotejadores. Eles são limitados pelo volume da gota. Isso é sugestivo. Simples, é somente isso. A precisão deles é limitada pelo volume da gota. Bom, nos instrumentos sem escala, nós teríamos que ver como o instrumento é calibrado. Normalmente, os instrumentos volumétricos são calibrados pesando com água numa balança analítica, e os resultados na balança seriam dados por 4 algarismos significativos, com a precisão de 4 algarismos significativos. Apenas isso. Agora, as regras de aproximação. Eu tenho que explicar porque isso é uma obrigação, já que eu confundi com as regras para simplificar o uso dos algarismos significativos. Essas regras de aproximação, elas servem para qualquer número, na matemática, na química, na física e por aí vai. Nessas regras nós temos menor do que 5, maior do que 5 e igual a 5. Aqui nessa regra nós temos menor do que 5. Mantém-se o algarismo duvidoso. Algarismo duvidoso é aquele algarismo depois da vírgula que eu não tenho certeza absoluta sobre ele. Eu não sei se ele realmente é um 0, se ele realmente é um 7, mas eu tenho que confiar no que foi me dado pelo instrumento. Ok. No exemplo nós temos 31,0478. Podemos ver que o algarismo duvidoso ele está destacado em rosa. Nesse caso, como estamos tratando de algarismo menor do que 5, 0 ele é menor do que 5, porque ele é neutro, é 0. Sendo assim, eu só manteria o número. A aproximação dele seria a 31, aproximadamente. Maior do que 5, eu adicionaria 1 ao algarismo duvidoso. Percebemos que nesse exemplo, de 31,6478, o nosso algarismo duvidoso é 6, e ele é maior do que 5. Sendo assim, eu acrescentaria 1. Logo, aproximadamente, meu resultado seria 32 ao todo. Igual a 5. Nessa regra, tem uma outra parte dela, mas eu vou destacar essa parte porque na outra parte seria: se o número for par, mantém-se o algarismo duvidoso, mantém-se o número, ou seja, continuaria sendo 31. Mas nesse caso, se for ímpar, adiciona-se 1 ao algarismo duvidoso. Percebemos aqui que é 31,5478. Sendo assim, 5 é o número ímpar, sendo eu acrescentaria 1 a ele e eu teria como resultado ao todo 32. Porém, se fosse 31,4478, eu não precisaria acrescentar 1, eu só ficaria com 31 ao todo. Eu agradeço muito
por terem assistido o vídeo até aqui. É um vídeo bem curtinho, mas é muito importante saber sobre essas regras. É muito importante que eu tenha consciência limpa de que eu me retratei sobre o meu erro. Então, é isso. Se inscreve, dá joinha, engaja. Valeu!